A verdade silenciosa sobre pessoas emocionalmente cansadas. Existe um tipo de cansaço que o mundo não percebe. Não aparece em exames. Não deixa marcas visíveis no corpo. Não faz barulho. A pessoa continua acordando cedo, respondendo mensagens, trabalhando, sorrindo quando necessário e dizendo para todo mundo que está tudo bem. Mas por dentro, alguma coisa já começou a desmoronar faz tempo. E talvez o mais triste seja isso: muitas pessoas não estão vivendo de verdade, estão apenas sobrevivendo emocionalmente. O ser humano aprendeu a esconder a própria dor para continuar funcionando. Porque o mundo exige produtividade mesmo quando a alma está cansada. Exige força mesmo quando a mente está perto do limite. Exige presença mesmo quando o coração já não encontra sentido nas coisas como antes. E aos poucos, sem perceber, milhões de pessoas começaram a viver no automático. Acordam cansadas. Dormem cansadas. Conversam sem presença. Sorriem sem sentir. E carregam um vazio que não conseguem explicar nem para si mesmas. Talvez você conheça alguém assim. Ou talvez seja você. Talvez exista uma dor silenciosa dentro de você que ninguém vê. Talvez você esteja cansado de tentar ser forte o tempo inteiro. Cansado de ter que suportar tudo sozinho. Cansado de fingir equilíbrio enquanto a mente grita em silêncio. E sabe o que é mais cruel? Muitas dessas pessoas nem se consideram tristes. Apenas perderam o brilho aos poucos. A vida foi pesando devagar. As responsabilidades aumentaram. As decepções se acumularam. A ansiedade se tornou rotina. E sem perceber, elas começaram a sobreviver emocionalmente em vez de viver. O problema é que o mundo moderno ensinou as pessoas a esconderem a própria humanidade. Hoje todo mundo precisa parecer bem. Precisa parecer forte. Precisa parecer ocupado, produtivo, confiante. Mas quase ninguém pergunta: como está sua alma? Porque o sofrimento humano moderno é silencioso. Ele acontece atrás de telas, atrás de sorrisos educados, atrás de conversas superficiais. Existe gente chorando no banho para ninguém perceber. Existe gente dormindo tarde porque tem medo de ficar sozinha com os próprios pensamentos. Existe gente que já perdeu completamente a conexão consigo mesma e continua seguindo a rotina como se estivesse tudo normal. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas sentem uma necessidade tão profunda de encontrar algo que traga sentido novamente. Porque quando a mente fica cansada por muito tempo, o ser humano começa a procurar paz desesperadamente. Não paz superficial. Não distração. Paz verdadeira. Um lugar interno onde finalmente possa respirar sem sentir que está lutando contra o mundo o tempo inteiro. E é aqui que o estoicismo se torna muito mais do que filosofia. Ele deixa de ser teoria antiga e começa a se transformar em abrigo emocional. Porque o estoicismo verdadeiro nunca foi sobre virar pedra. Nunca foi sobre fingir que a dor não existe. Foi sobre aprender a permanecer inteiro mesmo quando a vida tenta quebrar você. Foi sobre compreender que existem coisas que não controlamos, mas ainda podemos escolher como atravessamos o caos. E talvez o maior erro das pessoas hoje seja acreditar que precisam vencer a vida o tempo inteiro. Não. Às vezes sobreviver sem perder completamente a própria humanidade já é uma vitória silenciosa gigantesca. Existe dignidade em continuar mesmo cansado. Existe força em não desistir mesmo quando ninguém vê sua luta. Existe coragem em permanecer gentil num mundo que endureceu tanta gente. E talvez você precise ouvir isso hoje. O fato de estar cansado não significa que você fracassou. Significa apenas que você é humano. Porque seres humanos sentem peso. Sentem medo. Sentem solidão. Sentem desgaste emocional. O problema começa quando alguém passa tempo demais carregando tudo sozinho. Porque ninguém foi feito para suportar a vida inteira sem acolhimento, sem compreensão, sem pausa emocional. E mesmo assim, é exatamente isso que milhões de pessoas fazem todos os dias. O mais assustador sobre o cansaço emocional é que ele não chega de repente. Ele entra devagar na vida de alguém. Primeiro a pessoa apenas perde um pouco da energia.
Depois começa a sentir menos vontade de conversar. As coisas que antes traziam alegria passam a parecer vazias. O silêncio começa a ficar pesado. E então chega um momento em que ela já não sabe mais se está vivendo, ou apenas existindo por obrigação. E quase sempre ninguém percebe. Porque as pessoas emocionalmente cansadas se tornam especialistas em esconder sofrimento. Elas aprendem a responder, está tudo bem automaticamente. Aprendem a sorrir mesmo sem vontade. Aprendem a suportar em silêncio porque sentem que ninguém entenderia a profundidade do que estão vivendo por dentro. Existe uma solidão muito cruel em sentir coisas que você não consegue explicar. E talvez seja por isso que tanta gente se sente desconectada do mundo atualmente. Porque vivem cercadas de pessoas, mas profundamente sozinhas emocionalmente. O mundo se tornou rápido demais para escutar dores humanas profundas. Todo mundo está correndo. Todo mundo distraído. Todo mundo tentando sobreviver aos próprios problemas. E nesse caos moderno, muitas pessoas foram ficando invisíveis emocionalmente. Elas continuam presentes fisicamente, mas por dentro estão desaparecendo aos poucos. Quantas pessoas hoje você olha e pensa, ela parece cansada da vida. Não cansada fisicamente, mas cansada na alma. Cansada de lutar. Cansada de tentar agradar. Cansada de carregar responsabilidades emocionais sozinha. Cansada de nunca sentir paz verdadeira. E talvez uma das maiores dores humanas seja justamente essa sensação de não conseguir descansar emocionalmente nunca. Porque até quando o corpo para, a mente continua. Pensamentos. Ansiedade. Medos. Frustrações. Culpa. Preocupações. O ser humano moderno desaprendeu a ficar em paz consigo mesmo. E isso está destruindo silenciosamente milhões de pessoas. Hoje existe excesso de informação, mas falta profundidade. Excesso de motivação, mas falta compreensão humana. Excesso de aparência, mas falta verdade emocional. As pessoas estão cercadas por discursos que dizem, seja forte, vença, cresça, produza, não demonstre fraqueza. Mas quase ninguém ensina como continuar humano no meio disso tudo. E talvez essa seja a verdadeira necessidade emocional das pessoas atualmente, não parecer invencível, mas sentir que ainda possuem valor mesmo estando cansadas. Porque o sofrimento prolongado faz algo muito cruel com a mente humana. Ele faz a pessoa começar a acreditar que perdeu o próprio valor. Aos poucos ela para de sonhar. Para de sentir esperança. Para de acreditar em si mesma. E simplesmente continua vivendo no automático. É por isso que tantas pessoas hoje não precisam apenas de conselhos. Precisam de presença. Precisam sentir que alguém finalmente entende aquilo que elas nunca conseguiram colocar em palavras. Às vezes uma única frase humana pode impedir alguém de afundar ainda mais emocionalmente. Às vezes tudo que uma pessoa cansada precisa ouvir é, eu entendo você. Porque existe algo profundamente doloroso em sofrer e ainda se sentir incompreendido. E talvez seja exatamente por isso que conteúdos superficiais já não conseguem preencher o vazio das pessoas como antes. O ser humano está cansado de frases prontas. Cansado de personagens perfeitos. Cansado de motivação artificial. O que as pessoas procuram agora é verdade. Calma. Humanidade. Um espaço onde possam respirar emocionalmente sem se sentirem julgadas por estarem cansadas. E talvez o estoicismo mais verdadeiro esteja justamente aí. Não em fingir ausência de dor, mas em aprender a atravessar a dor sem perder completamente a própria consciência. Sem deixar que o sofrimento transforme você em alguém frio, cruel ou vazio por dentro. Porque a vida pesa. E ela pesa para todos em algum momento. Mas ainda assim, existe uma força silenciosa em pessoas que continuam gentis apesar das próprias batalhas internas. Existe grandeza em quem permanece humano num mundo que endureceu tantas almas. Talvez o maior pedido silencioso da alma humana hoje seja apenas este: alguém me compreenda sem me julgar. Porque muitas pessoas passaram tanto tempo tentando parecer fortes, que esqueceram como é ser acolhidas emocionalmente. Elas aprenderam a esconder vulnerabilidades para sobreviver.
Aprenderam a não incomodar ninguém com a própria dor. Aprenderam a carregar tudo sozinhas. Mas o problema é que dores ignoradas não desaparecem. Elas apenas se acumulam dentro da mente até começarem a consumir a energia da pessoa lentamente. E então surge aquele vazio difícil de explicar. A pessoa continua vivendo, mas sem presença. Continua respirando, mas sem sentir a vida de verdade. Continua cercada de gente, mas profundamente distante de si mesma. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas estão buscando algo mais profundo atualmente. Não apenas entretenimento. Não apenas distração. Mas significado. Elas querem sentir novamente que existe sentido em continuar. Querem encontrar paz interior num mundo barulhento. Querem recuperar a capacidade de sentir presença nas pequenas coisas. Porque no fundo, o ser humano não foi feito apenas para produzir e sobreviver. Ele precisa de conexão emocional. Precisa sentir pertencimento. Precisa sentir que ainda existe humanidade dentro dele. E quando alguém passa tempo demais ignorando a própria alma, começa a adoecer silenciosamente. O estoicismo pode ajudar muito nisso quando deixa de ser usado como máscara de frieza e passa a ser usado como consciência emocional. Porque ser forte não é não sentir nada. Ser forte é conseguir sentir, sem deixar que a dor destrua completamente quem você é. É olhar para a realidade com honestidade. É aceitar que existem feridas. É compreender os próprios limites. É aprender a respirar no meio do caos sem perder totalmente a paz interior. E talvez algumas pessoas estejam cansadas justamente porque passaram anos tentando ser alguém que o mundo esperava delas. Fortes o tempo inteiro. Perfeitas o tempo inteiro. Produtivas o tempo inteiro. Mas ninguém consegue viver assim sem pagar um preço emocional. Em algum momento a alma cobra silêncio. Cobra pausa. Cobra verdade. E talvez você precise ouvir isso agora. Você não precisa provar seu valor o tempo inteiro para merecer existir. Você não precisa esconder sua exaustão para parecer digno. Você não precisa fingir que está bem para continuar sendo importante. O mundo moderno ensinou as pessoas a desempenhar força, mas não ensinou como cuidar da própria mente. Muitas pessoas estão vivendo exatamente assim agora. Tentando ser fortes o tempo inteiro. Tentando continuar. Tentando não desmoronar na frente dos outros. E talvez a maior solidão humana seja justamente essa. Sentir tudo em silêncio, enquanto o mundo continua correndo normalmente. Mas existe algo que nunca devemos esquecer. O fato de alguém estar cansado não significa que perdeu seu valor. O fato de alguém estar ferido não significa que perdeu sua dignidade. E o fato de alguém estar perdido não significa que não possa se reencontrar. Porque até as almas mais cansadas ainda carregam luz dentro de si. Mesmo quando não conseguem enxergar isso. Talvez você esteja ouvindo este vídeo em um dos momentos mais difíceis da sua vida. Talvez ninguém perceba o peso que você carrega diariamente. Talvez você esteja tentando sobreviver emocionalmente enquanto sorri para o mundo. Mas respire. Nem toda fase escura dura para sempre. Nem todo silêncio significa fim. Às vezes, a alma apenas está pedindo descanso, compreensão e paz. E talvez a verdadeira força não esteja em se tornar frio, mas em continuar humano num mundo que endureceu tantas pessoas. Continuar gentil depois da dor. Continuar consciente em meio ao caos. Continuar respirando mesmo quando a mente está cansada. Isso também é coragem. Se este vídeo tocou alguma parte silenciosa da sua alma, deixe sua curtida. Porque talvez existam outras pessoas precisando ouvir exatamente isso hoje. E se você deseja conteúdos sobre mente humana, sofrimento silencioso, força emocional, presença, dignidade e reconstrução interior, inscreva-se no canal. Aqui não buscamos perfeição. Buscamos compreensão, calma, consciência e força para continuar vivendo sem perder completamente nossa humanidade.